Então, olá, alunos, mais uma semana se passou e, como sempre, eu espero que estejam todos bem. E agora a gente vai dar continuidade com o capítulo 10, Estado e Religião. Inicialmente, as colônias africanas e asiáticas davam muito lucro, só que com o passar do tempo, o lucro delas foram diminuindo. Aí os portugueses voltaram seus olhos de volta ao Brasil. Inicialmente foi a exploração do pau-brasil, só que agora eles tiveram conhecimento do ouro, prata e pedras preciosas. Então, seus esforços agora focaram no Brasil e deixaram as outras colônias de lado, como as francesas e as asiáticas. Como outras nações tinham interesse no Brasil, eles aceleraram o processo de colonização. Por que eles apressaram esse processo de colonização? Naquele período, só tinha os indígenas e poucos portugueses no Brasil. Se chegasse uma esquadra com mais pessoas de outro país, provavelmente Portugal perderia seu domínio sobre o Brasil. E nesse processo de aceleração da colonização, vai dar início às capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Eles dividiram a parte nordeste do Brasil em grandes 15 territórios, que vai dar início a alguns estados futuramente. Essas capitanias eram o quê? Eram pedaços de terra cedidos às pessoas que tinham poder, que trabalhavam para o rei, e eram passadas de pai para filho, por isso que elas eram hereditárias, por isso que dá o nome de capitanias hereditárias. Existiu um acordo entre o imperador e quem receberia essa terra, que no caso seriam os donatários. Aí se destaca duas coisas: a carta de doação e a carta foral. E qual que era a obrigação e dever dos donatários? Seu primeiro direito era atuar como juiz, criar vilas e conceder marias. Por mais que ele fosse dono, tecnicamente dono de um grande território, ele não conseguiria administrar aquilo sozinho. Então, o que eram essas sesmarias? Eram pequenas porções de terras, onde ele cedia para quem iria trabalhar para ele, ou trabalhar de acordo com a vontade dele. Fazer guerra justa, que era o direito de escravizar indígenas, e tinha o direito de receber 5% de lucro de toda a extração do pau-brasil que acontecesse no seu território. E já os seus deveres: entregar ao rei de Portugal 10% de todo o lucro arrecadado da terra, e 20% dos lucros de todos os metais e pedras preciosas. Também reconheceu o monopólio de pau-brasil à coroa portuguesa e proteger seu território com força militar. Resultado das capitanias: como eu falei anteriormente, algumas capitanias deram origem a alguns dos estados que temos hoje, como Pernambuco, Bahia, Porto Seguro, Ilhéus, Olinda, e entre outros. Porém, também devemos destacar o papel das mulheres nas administrações. Era muito comum que somente os filhos recebiam o direito de comandar as capitanias. Porém, nem todos os donatários tinham filhos homens. Alguns tiveram somente filhas. E mulheres também se destacaram nesse período, como Ana Pimentel, com a capitania de São Vicente. Destacamos também Brites Mendes de Albuquerque, que herdou a capitania do seu marido, que no caso vai ser a capitania de Pernambuco. Então, por que essas mulheres ganham destaque? Porque naquele período não era comum uma mulher ganhar destaque e prestígio social, seja por administração, seja por desempenho político ou qualquer outro tipo de função. A mulher naquela época ela não era considerada uma pessoa independente, ela era mais uma propriedade do seu marido ou do seu pai para as que ainda não fossem casadas. Um fato muito complicado das capitanias era o fato da comunicação. Não era fácil a comunicação daquele período. E nisso, a administração se tornava cada vez mais difícil, porque sem comunicação não tem como fazer uma boa administração. Eram mais fáceis receber notícias de Portugal do que das próprias capitanias, pela distância, pelo seu vasto território que o Brasil já possuía e entre outros motivos. E o que eles pretendem fazer? Para acabar com essa dificuldade da comunicação, eles decidem fazer o governo geral. O que vai ser esse governo geral? Então, ele vai tirar, de certa maneira, o poder e a autonomia das províncias e colocar na mão de um governo geral, que no caso vai ser o governador geral, que vai acontecer na cidade de Salvador, que vai se tornar a primeira capital do Brasil. Porque antigamente as câmaras municipais eram um dos únicos órgãos de justiça que existia em uma determinada região. Já que os governadores gerais não chegavam em todas as regiões, como assim que eles não chegavam? Seu poder, sua notícia, suas decisões.
e muitos acabavam tendo as câmaras como o único órgão legislativo daquela região. Por isso que elas tinham uma pequena autonomia. E já o governo geral queria acabar com tudo aquilo e colocar o poder centralizado, onde todas as informações saíssem do governo geral para todas as capitanias, depois disso voltavam para ele. E como funcionavam essas câmaras municipais? O primeiro fato que temos que ter são os ditos homens bons. Esse homem bom não significa ser bondoso, mas sim tecnicamente puro. Por quê? O que era considerado um homem bom? Primeiro era ter sangue puro. É aqueles que os cristãos se referiam por não ter sangue judeu, muçulmano ou negro. Então, esses eram os homens puros. O segundo é a boa linhagem. Vim de família rica e nobre. O terceiro são atividades de prestígio. O que são essas atividades de prestígio? É não exercer atividades de trabalhos considerados rústicos. Então, sendo assim, essas características eram das pessoas que poderiam entrar na política para ser os vereadores, e nisso excluía a maior parte da população. Como que a gente pode colocar sangue puro, pessoas de sangue puro, num país miscigenado como no Brasil? Que a colonização veio de estrangeiros, trazendo bastante escravos. Então tínhamos escravos e indígenas. Então, tecnicamente, só eram de sangue puro os estrangeiros que não eram nativos do Brasil. Um fato que se destaca são os franceses no Brasil. Os escravizados e os indígenas não estavam mais satisfeitos com o domínio dos portugueses. Então, esses mesmos indígenas se alinharam aos franceses para tentar expulsar os brasileiros, ou não ficar mais sobre os brasileiros, não, os portugueses, ou não ficar mais sobre o domínio dos portugueses, que isso é conhecido como a Batalha dos Tamoios, onde alguns grupos indígenas se alinharam aos franceses contra os portugueses. Mas acontece como eles eram em menor número, foram derrotados e os portugueses expulsos do Brasil e os indígenas novamente escravizados. A Igreja Católica e a vida colonial. Sabemos que antigamente a Igreja Católica tinha bastante poder. Então a Igreja fez um acordo com o Estado que se chamou de padroado. O que é isso? É onde o Estado apoia a Igreja e a Igreja apoia o Estado, onde um vai beneficiar o outro e apoiar o outro. Algumas das características desse padroado. Quando eu falei o Estado, é a coroa, a regência e o governo apoiando a Igreja. Olha quais eram os deveres da coroa: promover a expansão do catolicismo em todas as terras ocupadas ou conquistadas pelos portugueses. Então, quer dizer, o catolicismo vai ser a única religião oficial nas terras conquistadas por Portugal. Construir templos e cuidar da sua conservação. E remunerar os sacerdotes pelos seus trabalhos religiosos. E já os direitos da coroa portuguesa: nomear bispos, indicar a criação de dioceses, recolher o dízimo, que é a 10ª parte dos ganhos dos fiéis para a igreja. Então, quer dizer, desde aquela época as pessoas já tinham que doar 10% do seu salário, da sua renda ou dos seus lucros. E a presença da igreja é cada vez mais forte, porque a igreja, ela decidia o ritmo de vida de uma sociedade. Por exemplo, quem seria batizado, os documentos que eles davam na época, como certidão de batismo, certidão de casamento, certidão de nascimento. E como naquele período a religião era algo muito importante que julgaria a vida de uma pessoa em sociedade, eles davam bastante importância para isso. Se a gente for comparar com hoje, temos diversas religiões diferentes. E como eu falei anteriormente, como que no Brasil foi colonizado por estrangeiros que trouxeram escravos, e fora os nativos que eram indígenas, teve a Inquisição. O que vai ser essa Inquisição? Quanto a igreja vai perseguir quem tem uma religião diferente. Então, no caso, vai ser a Igreja Católica perseguindo religiões diferentes, como os muçulmanos, judeus, os escravos e até mesmo os indígenas. Então, eles queriam catequizar, fazer todo mundo se converter ao catolicismo, e aqueles que se opusessem sofriam graves consequências, como prisões e até, às vezes, torturas e chegando à morte.